mas de Deus. Efésios 1,13. Em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, meus irmãos, selado com o Espírito Santo, a partir do momento que você ouve a palavra, o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, e tendo nele crido, nele quem? Jesus. Qual é o evangelho da sua salvação? Arrependa-se e creia. A partir do momento que você crê nisso, o Espírito Santo vem e te sela, que é a garantia da sua salvação. Não é de homem, não existe esse negócio de batismo do Espírito Santo. O batismo foi só uma vez em Pentecoste. Fomos todos batizados em um só corpo e um só Espírito. Mas quando você recebe o Espírito, o selo do Espírito Santo, a sua salvação é garantida. Para você entender o que significa o selo do Espírito Santo de Deus, lá em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, ali diz que João foi arrebatado aos céus. E chegando aos céus, ele se deparou com um trono. E quem estava sentado ao trono tinha um livro à sua destra, escrito por fora e por dentro. E um grande anjo, um forte anjo que bradava com muita força, estava diante daquele que estava sentado ao trono. E dizia que ninguém era digno de abrir o livro, de ler o livro, nem de olhar para o livro. Então a palavra diz ali que João caiu ali em prantos, chorando. Mas tinha ali 24 anciões. E um dos anciões chegou até ele e disse: não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir o livro. Então quando João se deparou, o cordeiro se aproximou, que era Jesus, daquele que estava assentado ao trono, e retirou o livro de sua destra e começou a desatar os selos. Entendeu, irmão? O que significa selado com o Espírito Santo? Ninguém mexe. O Espírito Santo te selou e te enviou a Jesus. Lembra que eu falei lá no vídeo anterior? Deus te dá Jesus e Deus te envia Jesus. E a vantagem do Pai é que Ele não perca nenhum daqueles que Ele enviou. Descanse no Senhor. A sua salvação é garantida a partir do momento que você crê. Aí quando você recebe o selo do Espírito, aí você busca comunhão com Deus, que você vai se encher do Espírito. A partir daí vem os dons, que Deus que te dá, não é de homem. Em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, Romanos 10:9 em diante. A saber, se com a tua boca confessares o nome do Senhor, em teu coração creres, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como alguém vai invocar o nome do Senhor se não crê nele? Descanse, meu irmão. Descanse no Senhor, porque aqui na graça a sua salvação é garantida, onde nossos pecados foram lavados com o sangue do Cordeiro. Mas não se engane, toda iniquidade é pecado, e há pecados que é para a morte. E mais para frente nós vamos estar falando disso. E pecados que não é para a morte. Mas o tal está salvo, mas será tirado desse mundo.